pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Ana Luísa e vou trazer para vocês uma explicação para realizar a atividade 10 da SEDUC, de língua portuguesa. Bom, na atividade 10, traz uma leitura para a gente de um texto jornalístico de reportagem, tá? Que traz o mesmo assunto da semana passada. Vocês lembram qual era? A empatia, que é aquele sentimento de se colocar no lugar do próximo, sabe? Pensar como o outro está se sentindo. Bom, essa reportagem vai trazer esse assunto e depois virão algumas questões sobre ela. Dentre essas questões, aparecem questões sobre linguagem formal e informal. A linguagem formal, ela segue uma forma, um padrão. Pensem no forma do bolo, que sai certinha, sai o retângulo certinho, sai o coração certinho, tá? Então, ela segue as regras da gramática, ela segue um padrão. A linguagem informal, não. O in na língua portuguesa é negatividade, então ela não segue os padrões. Eu posso falar a maneira de falar, eu posso utilizar expressões de linguagem falada, eu posso utilizar gírias, tá? Na linguagem informal. Pensem assim, com a minha mãe eu chamo ela de senhora. A senhora me permite ir à festa? Agora, se é minha colega, eu digo, e aí, você vai na festa? E aí, você vai comigo? Você vai pra lá? É diferente, tá? Formal segue as regras, informal não segue as regras, tá bom? Outra questão é sobre as aspas, tá? Que é um sinal de pontuação. Lembram que é aspas? É esse sinal aqui. Bom, as aspas, elas servem para marcar as citações, as falas de outras pessoas no texto. Por exemplo, a professora Ana Luísa disse que é para a gente ler o texto. Agora, a professora Ana Luísa disse, leiam o texto. Essa expressão, leiam o texto, ela tem que vir entre aspas, porque é a minha fala. Agora, se vocês comentarem que eu disse, apenas comentarem, não repetirem o que eu disse, aí sim vocês não precisam dar aspas. Então, a aspa serve para fazer citações de texto, tá bom? E algumas expressões também, que eu não quero expressões do sentido figurado, que não quer dizer aquilo ali. Outra questão agora, sentido figurado, sentido literal. O que é o sentido figurado? É um modo de falar, tá bom? E o sentido literal é o sentido das letras, é o sentido do dicionário. Eu sempre dou o exemplo do pé na jaca, ou então chutei o pau da barraca. Chutei o pau da barraca é uma linguagem informal e não quer dizer que estava o pau da barraca de feira e eu fui lá e chutei. Mas pode ser o quê? O sentido de eu fazer alguma coisa que eu já estava cansada, chutei o pau da barraca, falei o que queria, fiz do meu jeito. Isso é chutar o pau da barraca. No sentido figurado. No sentido literal, chutar o pau da barraca é eu estar passando, dar um pedaço de pau e eu dar um chute com o meu pé. Então, sentido figurado é um jeito de falar. Sentido literal é sentido das letras do dicionário, tá bom? Vai apresentar pra gente também os dois pontos. Quando eu uso dois pontos, esses aqui, ó. Eu utilizo os dois pontos quando eu vou introduzir uma fala, quando eu vou introduzir uma explicação, tá bom? Muito importante isso. Outra coisa é que apresenta uma charge pra gente. E a charge, ela é um gênero textual que trabalha a imagem e, às vezes, algumas falas. E sempre traz uma reflexão sobre uma situação, tá? A gente vai ver uma charge de um morador de rua sentado e pedindo alguma coisa e passa uma pessoa e se olha para o morador de rua e se vê no espelho, vê o seu reflexo. Ou seja, ele se colocou no lugar do morador de rua, ele teve empatia com aquela pessoa. E depois vai pedir para vocês fazerem uma comparação com esse texto jornalístico que traz esse assunto, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Uma ótima semana, se cuidem e até mais.